Bom dia a todos. Vamos fazer um react hoje, só que um react diferente, em relação a um vídeo do Wilker Leão, né? O Wilker Leão ficou bem famoso na internet por gravar, né, aulas, né? Então, em ambiente esquerdista, ele estuda lá na UNB, a Universidade de Brasília. Acho que ele está fazendo história, né? Mas ele é formado em Direito, já foi militar, e tal, então ele faz gravações das aulas, mas voltado para ele mesmo, mas eu acho que ele filma o professor, também no intuito de denunciar a doutrinação nas escolas, né? O debate aí está quente, porque está se pensando em proibir, né, celulares nas escolas, né? Então vamos acompanhar esse vídeo aí do Wilker Leão. Lembrando a todos que nós teremos um evento sobre a Guerra Fria, né? Eu vou lançar um livro sobre a Guerra Fria. Clique aí no link aqui embaixo para ganhar um capítulo do meu novo livro, né? No dia 3 de dezembro eu vou lançar o meu novo livro sobre Guerra Fria, né? Clique no link aqui abaixo para você ganhar um capítulo desse meu livro que é inédito sobre a Guerra Fria, né? Então vamos lá, sem mais delongas, ver o que o Wilker Leão está aprontando. Extrema de direita, a sua câmera já, apostos para sabotar a nossa sala. Sabotar não, novamente eu venho aqui para acrescentar e contribuir. Que bom que ele vai acrescentar. O senhor vai ver. Vale. Boa noite. Então é o seguinte, deixa eu... Obrigado. Dia 17/10, um dia de aula, vamos falar sobre o plano de ensino de biografia, sala lotada, e nossa influência de direita, extrema direita aqui, filmando, fazendo a galhofa dele. Galhofa não, o exercício de direito. Tentando aqui sabotar a nossa aula, mas... De forma alguma, eu quero acrescentar para essa comunidade pedagógica. Ok, vamos lá, vamos acrescentar. Então ele foi lá gravar, o professor já parte do pressuposto que o Wilker vai atrapalhar a aula, né? Eu tô rindo para não chorar, porque as aulas não deveriam ser assim, né? Ninguém precisaria gravar a aula ou gravar em determinadas circunstâncias e ir direto para a matéria, ensinar de forma correta, sem doutrinação. Mas, infelizmente, não é assim que as coisas funcionam no Brasil, né? Bom, podemos seguir? Acho que podemos. Seguinte. Eu acho que não foi nem gravado. Dia 17/10, segundo dia de aula. Estamos aqui de sala lotada. Já se apresentou ali nosso querido cabo de extrema de direita. Extrema direita. A sua câmera já, aposta. Quer dizer, já fala que é de extrema direita, né? Aquela velho chavão, né? Esse termo extrema direita não era usado até 10 anos atrás, ninguém usava extrema direita, fascista, mas pegou, né? A esquerda acabou desenvolvendo esse chavão, e aí todo mundo que não concorda com as ideias, né, da esquerda é chamado de extrema direita, fascista, etc. Né? Para sabotar a nossa sala. Sabotar não, novamente eu venho aqui para acrescentar e contribuir. Que bom que ele vai acrescentar. O senhor vai ver. Vale. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou fazer as coisas um pouquinho diferentes do costume. Eu vou pedir para a nossa monitora passar com a chamada. Vocês vão assinar a chamada, cada um de vocês aí. E ela vai apresentar um outro documento para vocês. Deixa eu dar uma olhada nisso. Que foi um pedido do corpo jurídico da UNB e da ADUND, né, para esse novo processo administrativo que está sendo aberto agora. Eu vou dar uma lida nesse termo. É um termo de proibição de uso de imagem e áudio que diz assim. Coisa de advogado, né? Aquele jargão de direito. Nós, discentes da Universidade de Brasília, UNB, abaixo assinados, viemos por meio deste documento manifestar a nossa expressa e irrevogável não autorização para divulgação e publicização de quaisquer áudios e ou imagens gravadas durante as aulas de História da África, turma 1 no Puno, ministradas pelo professor Dr. Estevão C. Thompson. Esta proibição abrange gravações realizadas tanto pelo professor quanto por quaisquer outros indivíduos presentes na sala de aula. Justificativa legal. Declara-se que a proteção da intimidade e da privacidade dos discentes é um direito assegurado pela Constituição Federal e pela legislação vigente, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018.
O uso indevido de gravações sem consentimento dos envolvidos poderá ensejar responsabilidades civis e penais. Consequências da violação. Qualquer divulgação para o uso indevido das gravações, em desacordo com o estipulado neste termo, poderá acarretar medidas legais cabíveis, incluindo, mas não se limitando, a reparação por danos morais e materiais. Por fim, reforçamos que a presente manifestação é realizada em consonância com o direito à imagem e à privacidade, sendo considerada nula qualquer tentativa de divulgação sem consentimento expresso dos signatários deste termo. Ok? Então, a monitora vai votar daqui a pouco com a chamada e esse termo. Explicação do termo. Não ficou óbvio. Isso é uma forma de proteger vocês da divulgação do que está sendo gravado aqui. Eu vou fazer gravações para somar essa documentação que vai ser enviada para o processo administrativo, né? Engraçado que o professor fala para proteger vocês, não seria ele, né? Curioso isso. Também porque existe a possibilidade de um processo coletivo. Vejam vocês, eu sou tão inocente, né? Eu achava que esse circo aqui era uma questão ideológica, o cara estava fazendo pela causa. E não Aí é, os não. advogados ontem me explicaram que isso tudo é monetizado. Tem grana. Uma coisa anula a outra? Que o cara tá fazendo isso. Uma coisa anula a outra? Você não pode... Não dei a palavra para você. Não dei a palavra para você. Tô na fila. Okay. Então, isso tudo é monetizado, né? O cara tá ganhando grana. Então, vejam vocês, se estão fazendo grana com o nosso áudio, com a nossa imagem, quem sabe, uma hora dessa, a gente não consegue fazer uma festinha totalmente bancada pelo cabo, né? Não esqueçam de me convidar, se for o caso. Mas, pelo andar da carruagem, o cara já postou coisa, não conseguiu nem se segurar. Boa tirada desse Wilker Leão, né? Eu volto a falar, as coisas não precisavam ser assim, né? É lógico que teria que disciplinar, né, o uso de celulares, em tese seria melhor proibir, ou permitir em certas condições, porque afinal você está filmando terceiros, sem licença e tal, então pode gerar constrangimento. O problema é que no Brasil é uma forte doutrinação comunista, e uma forma de quem não é comunista se defender dela seria filmando as aulas, né? Então nós estamos aí numa coisa muito problemática, né? Idealmente seria uma coisa que deveria ser proibida e só permitida de acordo com algumas circunstâncias. Por exemplo, se todo mundo aceitasse, se o professor quisesse, tivesse disposições das universidades e tal, né? Eu sou contra assim, uma lei geral imposta pelo Estado que fala assim, é proibido todo mundo usar celular, é proibido e tal. Se fosse uma sociedade assim mais correta, menos corrompida, as próprias universidades e escolas disciplinariam o uso, dariam então essa autonomia para as escolas e universidades. Repito, volto a dizer que eu sou contra o Estado disciplinar, né? O Estado disciplina tudo, é o Estado babá, é o Estado totalitário, que manda em nossa vida, manda o que a gente pode fazer ou deixar de fazer, não dando força nem para as pessoas, nem para os corpos intermediários, né? O certo é autonomia para a universidade, o certo é autonomia para as famílias, para as pessoas, e determinadas coisas o Estado não deveria interferir. Esse seria justamente o caso de celular, né? Então, vamos supor, a universidade resolve restringir determinadas condições. Estaria certo. Aí a outra proíbe por causa de algumas condições. Aí está certo. Quem não tiver contente com isso, muda de universidade, vai fazer outra coisa, né? Então, que os corpos intermediários, universidades, qualquer entidades, acabariam disciplinando o que pensam melhor sobre isso. Mas estamos num reino de tanta confusão, de tanta corrupção, de tanta doutrinação esquerdista, quer dizer, eu penso que é melhor deixar o celular funcionar, porque pelo menos você está lá, olha, o professor esquerdista disse isso, e aí está lá aprovado, né? O caso é complicado. É bem provável que a gente faça essa festinha em breve, tá? Acho pouco se provável. vocês não quiserem assinar, se tiver alguém que não quiser assinar o documento, tudo bem, para mim não vai ter consequência nenhuma. Eu garanto que eu não vou postar nenhuma dessas coisas em mídia social. Aliás, eu nem tenho mídia social, nem gosto de mídia social. Nunca entrei no TikTok, no TikTok, como eu falo, né? Não sei nem se essa piada, talvez alguns ainda entendam essa piada. Anyway, nunca entrei nesses negócios, não vou postar nada de vocês, não posso garantir o resto. Mas se você não quiser assinar, tudo bem, você também não vai entrar nesse processo coletivo, né? Preservar a sua imagem. Mas tá todo mundo convidado para a festa, tá? Independente de assinar, não sei, claro. É claro, o ganhador vai mas é isso. Quem quiser assina, quem não quiser assinar, não tem problema. Mas só para vocês saberem, aquelas pessoas que não assinarem, a gente vai fazer uma lista, eu vou depois assinar, né, fé pública, que essas pessoas tiveram a oportunidade de assinar o documento e escolheram não assinar, ok? Só para a gente ter tudo isso, para não ficar aquela história, isso não foi divulgado para todo mundo e tudo mais.
Então, provavelmente não está todo mundo na sala, a gente ainda vai ter que fazer isso nos próximos dias também. E também eu quero verificar se tem alguém na sala, eu não conheço todos vocês, que não é matriculado aqui, porque eu já ouvi falar que ele leva pessoas para a sala de aula, para fazer drama, né? Então, fiquem de olho também. Se tiver algum corpo estranho na sala, por favor, me avisem, que esse é outro processo administrativo, tá? Então, beleza, vamos começar. Eu posso falar agora? Não, agora não. Daqui a pouco eu te dou a palavra. Mas é sobre eu isso. estou fazendo a minha explicação. Daqui a pouco eu te dou a palavra e vou te explicar por quê. Tá. Existe uma regra, ok? Uhum. Só quero falar. Beleza. Então, gente, vamos começar hoje a nossa aula. Vamos falar sobre plano de ensino e bibliografia. Enquanto ela vai passando aí, eu vou trazer para vocês algumas informações que deveriam ter sido faladas na aula passada e não deu tempo. Mas não se preocupe, a aula passada era só para ter uma introdução mesmo, como introdução deve ter sido muito boa. Mas vamos lá, a gente vai aqui passar por essas regras da sala de aula. Depois eu vou falar um pouco de questões conceituais, só para a gente introduzir o nosso plano de ensino e eu falar sobre a bibliografia, tá bom? Bom, como eu tentava falar na aula passada, esse é um curso introdutório sobre a história da África. Afinal de contas, não tem como a gente falar de toda a história da África em um semestre. Nem desse período que eu estou falando, é impossível fazer isso. Mas é um trabalho de história da África pré-colonial. É um conceito que a gente vai depois discutir e problematizar e tudo mais, mas por enquanto nós vamos usar ele. Ou seja, entre os séculos XV e XIX, tá? Mas, para além da história da África, a história da África, como vocês vão ver, não é mais uma disciplina que anda sozinha, né? Existem outras disciplinas que são independentes, mas que acabam fazendo parte desse estudo sobre a África. Até aí, meados do século XX, aqui no Brasil, era muito comum os historiadores não pensarem a origem dos africanos que chegavam ao Brasil, né? Por essa ideia de que se tratava de um bando de primitivos, né, que vinham tudo dessa grande África mítica. Então, bastava tentar entender onde eles chegaram, né? Como se o escravo africano nascesse dentro do navio. Ninguém olhava muito lá no continente africano. Então, só para deixar claro, eu vou falar aí seguidamente, vocês têm a liberdade de fazer perguntas, mas, por favor, uma discussão referenciada, né? Isso aqui não é aula de trivia sobre a África, né? Para você ficar perguntando o que vem na sua cabeça. Você tem uma pergunta que você lê o texto, você está dentro da discussão que a gente está tendo, e eu vou responder as coisas que estão dentro do texto. Vou ficar aqui respondendo curiosidade de vocês, ok? Vejam bem, eu respeito muito os professores que dão prova, que dão outros tipos de avaliação. Eu, particularmente, acho que prova, esse tipo de coisa, é dever de casa. Você está entendendo? E eu não acredito mais em dever de casa na idade de vocês. Isso é uma coisa que eu digo para todos os meus alunos todo semestre, tá? Não é novidade nenhuma. E eu acho que algumas pessoas foram sentidas, mas, sinceramente, aqui na universidade, a maior parte de nós, para não dizer todos, os professores, não estão interessados no que você acha, né? O problema que a gente está é justamente no mundo do achismo. A gente quer saber o que vocês sabem. E para provar que você sabe, existe uma metodologia, que é o referenciamento. Seja na discussão referenciada, seja no texto que vocês vão produzir, que deve ser referenciado. Tá? Não se preocupe, na aula que vem a gente vai tirar a aula para falar disso aí. Ok, você queria falar alguma coisa? Eu queria falar sobre a questão do processo que o senhor falou com base nesse termo. Para que haja uma violação de privacidade, é pressuposto que você, consequentemente, junte a identificação pessoal de cada pessoa. Eu quero deixar claro que a imagem de ninguém, a não ser a do senhor que quis aparecer me gravando, então o senhor, consequentemente, me dá o direito de lhe gravar também, tá tudo certo. Só que, fora isso, a imagem de ninguém aparece aqui, ninguém é identificado pessoalmente, e o senhor falou sobre achar que é uma questão ideológica. Eu acredito que há doutrinação aqui, como todo mundo que me segue, e a gente precisa combater isso. Não, deixa eu só concluir rapidinho. A gente precisa combater isso e eu acredito que tem que haver mudanças legislativas. Doutrinação no sentido, por exemplo, que a gente vai estudar aqui, provavelmente vai acontecer, o ensino de que só negros, por exemplo, eram escravizados, sendo que a gente teve muitos brancos também sendo escravizados. Eu acho que é pouco provável que vai ser uma questão tratada aqui. São exemplos... De fato, houve muitos brancos escravizados, isso é uma regra. A gente das Ilhas Britânicas foram escravizados, depende da ordem histórica. No Império Romano tinha muitos brancos escravos. Então, a escravidão foi uma regra na história da humanidade, né? Não foram só os africanos que foram escravizados, havia escravidão espalhada pelo mundo inteiro. Então, brancos escravizaram brancos, asiáticos escravizaram asiáticos. E a escravidão na África era endêmica, né? Então, africanos escravizavam africanos. Essa história do europeu malvado e africanos bonzinhos é uma farsa, né? Gente ruim, gente boa tem em todo lugar. E a escravidão, infelizmente, foi uma realidade histórica de quem podia escravizava quem menos podia. Essa que era a regra. Na África, as tribos vencedoras escravizavam os vencidos e os vendiam como escravos para caravanas de mercadores árabes ou para negociantes europeus, né? Então, era uma regra, né? Aqui na América, os astecas tinham escravos, na Europa, vikings usavam escravidão, e havia ingleses escravizaram o irlandês, enviaram como escravo para a ilha de Barbados, por exemplo. Então,
é uma história longa e complexa que não se resume na escravidão africana. Como esses, que eu considero serem apresentados com... Você não sabe nem o que você está falando. Não, aqui é um exemplo do nosso contexto, mas os meus vídeos anteriores provam isso. Provam isso. Você leu alguma coisa do programa? A gente já começou a disciplina ou o senhor está apresentando o plano de curso hoje? Ou não? Não, mas eu não terminei ainda. Eu quero voltar. Porque as teorias dele, sinceramente. Nossa, grande argumento. Eu estou fundamentando, eu estou referenciando. Não, eu estou dizendo qual é o meu ponto. E não terminei. Eu tento passar essas informações principais no começo, por isso que eu falei, essa 1 hora intensa, que é onde eu tenho que passar tudo, e aí depois as coisas são mais tranquilas. Deixa eu só concluir 1 minuto, coisa rápida. Só para o pessoal ficar ciente, e o senhor também, de qual é a minha verdadeira intenção, ninguém precisa acreditar, mas é essa, para proteger, inclusive, vocês, a juventude, do futuro, principalmente, porque eu acredito que a maioria de vocês está perdida por causa de movimento estudantil, que é político e fomenta balbúrdia mesmo e vagabundagem. Não, eu estou explicando. O rapaz é valente, isso eu gostei, gosto de gente valente. Aliás, eu gostaria muito que ele fosse no meu podcast. Se alguém tiver o contato dele, quiser fazer a intermediação aí, ele já está convidado aí para ir no meu podcast. Estou rindo para não chorar, né? Porque ali o outro fala uma coisa que não tem nada a ver, o professor fica bravo, ele fala aqui. Essas aulas aí são tudo, né? Menos tediosas, é verdade. Se eu fosse jovem e estudante, gostaria de estar na classe aí do Wilker Leão. Ia ter disputas muito boas, né? Ia ter grandes discussões, né? Talvez ele extrapole aqui e ali questão de autoridade, que a gente não pode esquecer, né? O professor é autoridade na sala de aula, né? Lógico que isso aí não dá o direito do professor de falar bobagem que ele quiser. Não estou referindo a ele, né? Referindo em geral. Então, mas aí tem essa questão aí da autoridade. Às vezes você fica com um equilíbrio tênue, se isso foi respeitado ou não. Mas em todo caso, como eu falei, nós estamos em época de exceção, né, e debates assim sobre doutrinação, né, colocar questionamentos relevantes em sala de aula são importantes, né? Então, já fica aqui o meu convite para o Wilker Leão aí no meu podcast, né? Tá bom. É isso daí. Então, gente, a verdade é essa. Eu vou falar uma coisa aqui. Quer dizer, a nossa matéria, de certa maneira, a nossa matéria, em grande parte, é uma matéria que vai analisar conceitos e terminologias que são classicamente utilizados para se falar de história da África e que muitas vezes já estão caducando, né? E que alguns já não dá mais para a gente, inclusive, utilizar. Outros, não tem como a gente fugir. A gente vai continuar utilizando, como, por exemplo, eu falei de história pré-colonial. A gente vai falar mais disso mais para frente. É um conceito bastante complicado, mas ainda é útil. E a gente ainda continua utilizando. Alguns outros são extremamente complicados. Por exemplo, africano. O que significa africano? O africano existe? Ou africano, singular? Não, isso é uma construção ideológica, né? Existe o africano. De onde é o africano? Quem representa o africano? Então, esse é um tipo de conceito que é bastante problemático. E pensem, a palavra África e africano não são palavras de nenhum língua africana. Portanto, são conceitos que vêm de fora, são pessoas de fora que falam para os africanos, olha, vocês são africanos, e depois, com o tempo, principalmente a partir do século XIX, principalmente no século XX, esse conceito de africano é apoderado pelos africanos, ressignificado, né? Inclusive, existe um movimento pan-africanista, né, que defendia a unidade da África negra, né? A África como um povo só. Claro, isso tem um sentido político, um sentido revolucionário, né? Sentido socialista, comunista, o pan-africanismo é comunista completamente, liderado por um bando de revolucionários marxistas, lamentável. Eu não entendi muito essa questão, porque hoje em dia se fala de ressignificação justamente para dar vazão a uma terminologia marxista, socialista. Aí, né, pelo menos o jeito que eu uso África é uma designação geográfica, África, africanos, né, Europa, europeus. Ficar aí associar termo África ou africanos a uma coisa pejorativa, isso é uma invenção da esquerda, não tem nenhum problema em morar na África ou ser africano, isso não tem nada a ver, igual morar na Europa e ser europeu, morar no Brasil, ser brasileiro, não tem nenhuma conotação pejorativa nisso. Então eu entendo, pelo menos a leitura que eu fiz, desse negócio dele querer forçar a ressignificação para dar uma conotação marxista para a leitura histórica, né? De quando essas diversas populações africanas, que na verdade tinham pouco a ver uma com a outra, mas notaram que elas se uniam pelo jugo do capitalismo, do colonialismo,
E elas acabaram se posicionando contra isso aí, uma luta meio que continental contra esse colonialismo, que vai dar nos movimentos de libertação da década de 50, 60 e, no caso de Portugal, vai até 75. Né? Então, falar de africano é bastante complicado, não dá para falar disso. Talvez, colocando no plural, fique um pouquinho melhor, né? Os africanos. Ok. Mesmo assim, não diz muita coisa, porque, afinal de contas, nós estamos falando de um espaço continental e de um período histórico de milhares de anos. Né? Quem são esses africanos, mais uma vez? Isso é tão complicado que, provavelmente, vocês já ouviram uma besteira dessas por aí, né? Do pessoal falando, porque os africanos escravizavam e vendiam os africanos. Uau! Que análise profunda, né? E os europeus faziam guerra com os europeus e matavam os europeus. E os asiáticos invadiam os asiáticos e conquistaram os asiáticos. O que essas três frases têm em comum? Fatos. Elas não falam nada. Elas não falam nada. Elas só são fatos para uma pessoa que não sabe nada de história. Não, mas não deixa de ser fato, não entendi. Se eu falo, os europeus não fizeram guerra contra os próprios europeus, fizeram. Asiáticos não se mataram em várias guerras, se mataram. Africanos não fizeram guerra entre eles, não escravizaram, né? Fizeram escravização entre eles mesmos, fizeram. Então não entendi. Fato contra fato no argumento. Isso aí não tem como discutir. Você pode dizer assim, é certo, é errado, foi muita gente que morreu, pouca gente que morreu, mas que é um fato. É um fato. Isso eu não entendi, né? Certo? Você acaba de confessar. Escravizaram os africanos. Olha lá, falando pra galera ali. Presta atenção na aula. Estou prestando, estou fazendo Os as duas africanos coisas. conversaram com escravizaram os africanos, não diz absolutamente nada. É claro, gente. É lógico que diz. Diz que eles escravizaram. Cada uma. Ri para não chorar. Não dá para negar fato. Como vocês vão ver durante a matéria, a instituição da escravidão é uma das principais instituições a serem estudadas para a gente entender essas sociedades pré-coloniais. E é claro que algumas dessas sociedades se envolveram ativamente no comércio atlântico. Não existe dúvida nenhuma, não é novidade nenhuma que eu estou falando. Com décadas que isso está sendo falado. Séculos, em alguns casos. Isso não é brincadeira. A gente já está estudando isso há muito tempo. Então uma pessoa chegar e falar, os africanos escravizavam africanos. Dependendo da região que você está falando, você pode até estar certo, mas dependendo da região que você está falando, você está falando uma besteira gigante. Ok? E depois você pergunta, onde é que você leu isso? Porque com certeza a pessoa tem que ter lido, a não ser que ela ache que só com o sentimento dela é capaz de escrever história. Que é o que está acontecendo com esse pessoal, né? Tentando fazer um revisionismo histórico sem ter estudado nada, sem ter pesquisado nada, sem saber metodologia, sem saber teoria. Aí. Você está fazendo um pré-julgamento com base em nada. Peraí, cara, eu não te dei a palavra. Não, você está apontando para mim o tempo todo. Cara. Em casa, você está apontando para mim o tempo todo. Por favor, deixa eu terminar. Tá. Deixa eu terminar. Tá, então não fica apontando para mim, que eu vou querer falar também. Mas aí eu tenho que ter o direito de defesa. Eu preciso do direito de defesa para falar o que... Falar que eu li, apresentar o que eu li. Deixa eu falar, cara. É uma questão de educação, meu irmão. Pô, deixa eu acabar de falar. Já tá me deixando totalmente estressado, cara. Pô. Não é o objetivo. Não, é lógico assim. Claro que não. Pode ficar calmo, professor. Eu tô calmo. É o seguinte. Então, como eu estou falando, isso não é novidade nenhuma. Vocês, por exemplo, vão ver aí. Eu estou falando dos guerreiros africanos da costa centro-ocidental, mas vocês também vão ver exemplos dos Ashanti e do Daomé. Talvez vocês já tenham ouvido falar desses grupos. Que foram sociedades africanas que se envolveram diretamente no comércio de escravos e, por um tempo, até se beneficiaram com isso. Algumas dessas populações africanas, para se proteger de outros caçadores de escravos, precisavam de armas de fogo. E qual é a única maneira que ele consegue comprar arma de fogo? Com os europeus. E qual é o único produto que os europeus querem em troca das armas de fogo? Escravos. Ou seja, os caras começam a caçar escravos para conseguir as armas que vão ajudar eles a se proteger de outros caçadores de escravos. Isso vira um ciclo vicioso. Né? Ou seja, não é necessariamente que esses caras foram forçados a participar do comércio de escravos, mas toda essa estrutura histórica, política e social acaba empurrando eles para esse tipo de associação. Não. Beleza. Então é isso. Isso aqui que a gente está falando não é novidade nenhuma. Falar de africano, mais uma vez, não está falando nada. Isso aí é interessante para quem não conhece sobre o assunto. Né? Acha que está falando uma grande novidade, os africanos. Para quem estuda África, a gente tem que saber de quem é que você está falando, qual é o contexto histórico que você está falando, quais são as relações, e essas relações vão mudando. A minha tese mostra isso. Populações que eram associadas aos militares portugueses, que estavam nesse conluio com os militares portugueses, depois de um tempo acabam se tornando vítimas desses militares portugueses, porque os caras já caçaram todos os escravos em volta, não tem mais quem capturar, e eles começam a capturar esses antigos aliados. Claro, os portugueses são daquele jeito, né?
Quando eles encontram uma sociedade que é mais fraca que eles vão lá e descem o pau. Quando eles encontram uma sociedade que é mais forte, ou tão forte quanto eles fazem aliança. Né? E eu estou dando um tipo de referência para vocês. E qual é o tipo de referência que vocês vão seguir? A minha. É isso que eu estou querendo ensinar. Tá entendendo? Não é uma imposição, tá bom? Beleza, galera. Valeu, boa noite e até a próxima. Como que não é uma imposição? Se ele está querendo que a referência é a dele, ele acabou de fazer uma imposição. E depois, né? Muitos professores dizem contra o preconceito, acabou de ser preconceituoso contra os portugueses, né? Bom, isso aí fica claro, né? O viés, né, de esquerda aí dos professores, quando acusa o outro lado de extrema direita e tal. Infelizmente, nós temos, não estou me referindo só a esse caso da UNB, isso é uma coisa generalizada. Eu também na escola tive professor marxista, todo mundo que estuda vê que o viés é completamente corrompido pelas visões esquerdistas, e o Wilker Leão denuncia isso, confirmando o que todo mundo já sabe, né? A solução é a pessoa estudar, né? Porque a história é a mestra da vida, e por isso que nós fizemos, né, a Escola Caravelas, né? Que nós, então, denunciamos, né, implicitamente e explicitamente também, esse viés marxista, e procuramos aí dar as aulas sem essa conotação enviesada socialista, que é cansativa, chata, né? E errada, né? Então, reforço aí o convite aí para o Wilker Leão vir aí no meu podcast. Ele mostrou muito valor, né? Só tem aquela crítica lá de talvez ele interromper em hora indevida, e tem a questão da autoridade. Mas ele está fazendo, ele é bem corajoso, esse rapaz aí, então, pessoa que merece ser acompanhada, né? Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.